Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao nosso 12º curso gratuito. Chegou o dia da nossa primeira aula do curso de super fatias lucrativas. Essas fatias que são super tendência agora no mercado, estão chamando a atenção de todo mundo, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daiana Caldeira e sou confeiteira há quase 10 anos, mãe de 2 filhos e vivo da confeitaria. É da confeitaria que eu consigo pagar minhas contas, prover a educação dos meus filhos, investir no meu negócio, comprar equipamentos, construir a minha tão sonhada cozinha. Quem não tem esse sonho, quem é a confeiteira que não quer ter uma cozinha equipada com tecidos, equipamentos, tudo bonitinho para vocês trabalharem? E eu estou realizando sonhos. Há 10 anos eu venho realizando sonhos e graças a Deus, todo ano eles vão chegando. Então é isso, eu vivo da confeitaria. E quero trazer para vocês um pouquinho, toda vez a gente faz um curso novo para ensinar vocês um pouquinho de tudo que eu sei, tá certo? Sabe como foi que eu comecei? Há alguns anos atrás eu comecei vendendo bolos, fazendo fatias, bolos de pote, fazendo tortas e depois de 2 anos eu comecei a dar cursos presenciais. 6 anos depois eu abri um delivery, onde entregávamos sobremesas. E hoje estamos aqui produzindo cursos online, ensinando tudo o que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos, com muito prazer e carinho. E eu declaro aberta a semana gratuita das super fatias lucrativas. Eu vou falar para vocês um pouco porque resolvemos gravar esse curso de fatias, porque escolhemos esse tema. A gente chegou a esse denominador comum junto com a equipe, né? Por que a gente vai fazer um curso de fatias? Porque além de ser um docinho e uma sobremesa deliciosa, é super fácil de transportar, pois ela já vem na sua embalagem. A lucratividade dela também é maior do que você vender uma torta, né? Você para vender uma torta inteira, às vezes você precisa de um evento e uma fatia dessa não. Você pode vender no trabalho, você pode vender para uma pessoa, ela pode comer todo dia uma fatia no estabelecimento comercial, no salão. Então, assim, é muito mais fácil de você vender ela fracionada em fatias. É fácil de armazenar e o valor de venda é super acessível, né? As pessoas conseguem comprar uma fatia quando elas querem comer um doce ao invés de comprar um bolo inteiro, tá? É por isso que a gente decidiu gravar esse curso gratuito para vocês. Nesse curso gratuito vocês vão aprender todos os segredos para fazerem fatias perfeitas, com cortes perfeitos, tamanhos ideais, quadrado, retangular, triangular, tudo que você precisa saber para que chame a atenção do seu cliente e ele consiga desejar o seu produto, tá? Não se preocupe que nessa semana nós vamos te ensinar todos os segredos para vocês produzirem e venderem também, tá? Preparamos as melhores massas, os melhores recheios e os cortes de fatias que são vendidos no mercado. Vocês não têm noção do quanto essas fatias vão mudar a vida de vocês, tá? Alavancar o seu negócio, o seu delivery, porque o cliente ele já olha e deseja, ele deseja com os olhos, porque além dele ver o produto por fora, ele vê o produto por dentro também. Então ele consegue desejar o recheio, a cremosidade, tudo isso. Sem contar que chama muita atenção, como eu falei para vocês, né? Antes de começar o curso gratuito, que você está me assistindo aqui pelo YouTube, né? Para todo mundo que está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa o sininho que fica aqui em cima, tá? Para não perder nossos conteúdos. Assim que você ativar o sininho, tudo que a gente fizer, vocês vão receber e vão ser notificados. Aproveita e deixa o seu legalzinho também aqui nesse vídeo. Onde tiver uma mãozinha assim de legal, você deixa o legalzinho. Se você não me segue ainda, começa a seguir também, tá certo? E tem o Instagram também, que é o Daiana Caldeira Atelier. Lá no meu Instagram, a gente também notifica, manda foto, fala sobre os cursos, faz enquete sobre o que vocês querem. Então me segue lá, Daiana Caldeira Atelier, sem o R no final, tá? Esse é o meu Instagram. Cada curtida, gente, cada comentário, cada postagem de vocês é muito importante e muito gratificante para mim. Isso ajuda muito a estarmos aqui produzindo mais conteúdos para vocês. Não é à toa que já temos mais de 50 mil alunas formadas nos nossos cursos completos. E nos cursos gratuitos nós já passamos de 2 milhões de visualizações, tá? É com muita emoção que eu falo isso, que eu nunca imaginava chegar até aqui, ó. Eu tenho que me emocionar. Então aproveitem tudo, prestem bastante atenção. Não deixem de assistir as aulas, tá? Na ordem, se vocês quiserem assistir a aula hoje, que é do triangular, eu vou falar algumas dicas que são importantes para a aula de amanhã. E da aula 3 também. Assiste a aula 1 primeiro, depois a aula 2, depois a aula 3, tá certo? E aí vocês não vão perder nada.
Permaneçam nos grupos para não perder a sua vaga. Muita gente sai do grupo e depois me procura no privado, vai para o administrador pedir para entrar no grupo e vocês não vão conseguir porque os grupos estão lotados, todo mundo querendo aprender a fazer fatias, tá? Então não sai do grupo, permaneçam até o final. Não termina na quarta-feira não, porque depois tem novidades, tem sorteios, tem várias coisas que a gente faz, então permaneçam no grupo, tá? Os nossos grupos, eles ficam sempre fechados para evitar conversas paralelas e só serão abertos 2 vezes por dia, para que vocês possam tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá? E com a minha equipe que também dá o suporte. Mas se surgir alguma dúvida, pode chamar o nosso administrador no privado, que eles te respondem, tá certo? Então fiquem ligadinhos, tudo que eu enviar no grupo é super importante. Hoje eu vou ensinar para vocês essa delícia aqui, ó. A fatia triangular, como você fazer ela com firmeza, como você ter um corte perfeito, como você cortar, como você apresentar para o seu cliente, como você montar. E vou ensinar também a massa, o recheio e a cobertura. Vamos lá para a nossa receita? Então, papel e caneta na mão, anotem tudo para não esperar essa receita chegar no grupo na quinta-feira. Se vocês quiserem fazer antes, é bom vocês anotarem. A gente vai enviar a receita do primeiro, do segundo e do terceiro dia em PDF nos grupos que vocês estão, por isso não saiam dos grupos. Mas se vocês quiserem já fazer para poder postar, para consolidar o conhecimento, então vocês anotam tudo. Eu vou cantar a receita aqui agora, tá certo? 3 ovos, gente, 3 ovos grandes, tá vendo? Ó, 3 ovos. 140 gramas de creme de leite. 200 gramas de açúcar, eu gosto do açúcar refinado União. 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, 70 ml de óleo, pode ser de soja ou de girassol é mais saudável, 10 gramas de fermento em pó químico e 30 gramas de Nesquik, ou pode ser essa mistura também, ó, que eu encontrei e gostei bastante da Italac, de morango instantâneo, que é uma mistura de morango que vai dar o sabor de morango à nossa massa. E 2 a 3 gotinhas do gel vermelho, que é o corante, tá? Corante em gel vermelho. Então, eu vou colocar aqui na batedeira primeiro os líquidos, né? Cremosos, líquidos, para não puxar muito a batedeira. Botar o óleo. Os ovos. Vou quebrar aqui fora, caso eles estejam estragados. Dois. 3 ovos. Eu vou acrescentar tudo aqui, menos o fermento, que eu vou deixar por último. Então, aqui eu já vou colocar o açúcar. Já vou colocar o pó sabor morango. E já vou colocar a farinha de trigo. Vou deixar bater aqui por completo. Bati tudo. Agora eu vou colocar o fermento e uma gotinha só do corante, ó. Pronto. O fermento eu vou misturar bem pouco, tá, gente? Aqui agora, ó. Essa massa é super prática, não tem motivos para não fazê-la. Peguei a minha assadeira de 20 centímetros de diâmetro.
Vou usar o desmoldante. Dá uma distânciazinha, ó. Daí pode ser fundo falso? Pode, porém se for fundo falso, vocês se atentem para colocar papel manteiga embaixo, justamente para ela não soltar. E aqui, ó, dá mais uma misturadinha. Essa massa sobe o cheirinho delicioso de morango, gente, é delicioso. Quem tá em casa fica logo perguntando, as crianças já ficam loucas. E aqui, ó, sempre que eu boto a massa aqui, ó, eu rodo um pouquinho para que ela se abra e não fique acumulada no centro. O forno já poderia estar pré-aquecido, mas não tem problema, eu vou ligar ele aqui agora. A 150 a 160 graus, vai ficar aproximadamente 20 a 25 minutos, tá? Observem o forno de vocês, pode demorar um pouquinho mais de tempo por causa da temperatura, mas o parâmetro é você enfiar a faca no meio, se ela sair sequinha, você vai ter, ó, o bolo super fofinho, a massa super fofinha, ó. Enfiou a faca no meio e aí ele sai sequinho, já tá pronto, né? Quando você vê que tiver na dúvida, só você enfiar a faca no centro do bolo e aí vai ter essa massa bem fofinha, tá vendo? Esperar só aquecer pra gente colocar lá no forno. Enquanto o nosso bolo está no fogo, a gente vai fazer agora o recheio. E eu quero que vocês observem para perceber o ponto certinho do recheio para que a gente tire ele firme para receber os morangos, tá? Aqui eu tenho duas caixas de leite condensado. Eu gosto muito, gente, do Piracanjuba, Nestlé, Moça, Italac também. 2 caixas de creme de leite, que esse aqui é o recheio base, tá? Esse é o recheio base. E aqui a gente vai colocar a essência de baunilha, 1 colher de sopa de essência de baunilha. Essa torta é a torta napolitana, morango, baunilha e chocolate. Eu gosto sempre de usar a essência branca, para não modificar a cor do meu recheio, não escurecer a cor do meu recheio. E de preferência, quando vocês forem mexer recheio, o ideal é que vocês façam isso numa panela de fundo grosso, tá? Essa panela aqui já é da mexedora mesmo. Eu vou trazer para aqui e vou mexer na mão. Então aqui eu vou pro fogo, como é uma panela grande, eu tenho 4 latas de leite, 2 latas de leite condensado, 2 de creme de leite, compondo 4 latas. Eu vou colocar no fogo alto, tá? Colher de silicone ou colher de polietileno também, que você consegue mexer. Esse recheio é simples, é o recheio base com essência de baunilha, para dar o gostinho da baunilha. E vou mostrar o ponto correto para receber o morango. Muita gente vai ficar se perguntando, será que eu vou conseguir fazer essa torta tão certinha, com a camada tão perfeita e montar? Gente, eu vou dar todas as dicas aqui, vou ensinar todos os segredos para vocês fazerem. É só vocês prestarem bastante atenção. Essa aula vai ficar disponível até sexta-feira, meia-noite, então vocês podem assistir elas várias vezes, tirar dúvida, anotar tudo. E assim, vocês conseguem, eu vou ensinar sobre a massa, né, a espessura da massa, sobre o ponto do recheio, como montar, como colocar o morango ali dentro, como cortar, como fazer a cobertura de cima. Então é um passo a passo e não é difícil. Vocês viram que a massa é fácil. Aqui é um recheio base super simples, não tem muito segredo. O ganache também é super simples, são com 2 ingredientes. E eu vou falar o pulo do gato, que é você
o tempo de espera da prensagem do bolo, o tempo de espera do ganache, do descanso do ganache, é isso que vai lhe dar a consistência perfeita. Essa é uma torta que ela tem que ser montada no mínimo um dia antes, então você vai montar ela com 8 horas de antecedência, mas o ideal eu sempre faço de um dia para o outro. Se eu vou cortar ela na sábado, eu faço na sexta. E aí você tem aquela calma de esperar ela prensar, que o que vai acomodar o recheio, a massa, a cobertura é o tempo, certo? Então respeitem, esperem o tempo certinho para fazer o corte, que vocês vão ver que vai ficar perfeito. Vocês vão se surpreender com o resultado de vocês, tá? E aí eu quero ver foto, quero ver vocês publicando para poder eu acompanhar. Então, o ponto do recheio, gente, é esse ponto aqui, ó, que eu vou pegar um pouquinho e ele não vai se misturar, ó. Ele cai bem com dificuldade em blocos e ele não se mistura, tá vendo? Ó, eu coloco e ele não se mistura. Ele continua ali, ó, sem se misturar. Esse é o ponto do recheio. É um ponto antes do de brigadeiro. Para fazer um brigadeiro de enrolar aqui, eu tinha que deixar mais. E é um ponto a mais do que o recheio firme. Então eu jogo aqui e ele não se mistura, tá vendo? Então esse é o ponto correto. Então eu vou levar para esfriar agora. Então agora a gente tirou o bolo do forno, tá? Ele já tá aqui esfriando um pouquinho, tá morninho. Eu vou desenformar ele morno ainda, tá? Ó. Essa camada aqui vai ser suficiente pra gente fazer esse bolo, porque eu quero camadas fininhas para ele não ficar muito alto. Então eu vou tirar um pouquinho essa barriga daqui de cima, ó. E aqui vai ser suficiente para eu fazer, ainda vou tirar mais um pouquinho, para eu fazer 2 camadas para colocar o recheio, tá? Enquanto isso, eu vou deixar ele esfriando mais um pouquinho aqui, a gente vai fazer o ganache, que é a cobertura de cima. Essa ganache, gente, ela precisa descansar. O segredo desse bolo bem formadinho, bem prensado, justamente, é depois da gente arrumar todo ele e montar, ele ter o tempo de descanso, de no mínimo 6 horas. Então, 8 horas, se você quiser fazer de um dia para o outro, melhor. A ganache é a mesma coisa, a gente vai fazer a ganache, ela vai ficar mole, você vai achar, ah, não vai dar certo, não vai ficar firme. Só que não adianta você colocar para gelar, não adianta você ficar mexendo. A ganache ela precisa ter o tempo de descanso também para ficar no ponto certo. Então o que é que eu vou fazer? A receita da ganache de cima. 250 gramas de chocolate nobre, que é o chocolate meio amargo que eu estou utilizando. Estou utilizando dessa marca aqui, o Melken, ó. Meio amargo, você pode usar qualquer outra marca, Cical, Genuine. O importante é que ele seja meio amargo e seja chocolate nobre, não seja cobertura fracionada, gordura hidrogenada, nada disso. Então eu tenho aqui 250 gramas. Vou picar ele menorzinho e derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E depois vou colocar o creme de leite, 200 gramas de creme de leite, 250 de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Vamos mexer e deixar ele descansar aí também umas 6 horas. Eu já tenho ele ali pronto. Então, você já quando forem fazer, já faz logo o ganache, deixa ele para descansar, depois vai fazer o bolo. Enquanto ele esfria, faz o recheio, tá? Que vocês já vão ganhando tempo. E aí, espera pegar a consistência certinha. Deixa eu só cortar ele menorzinho aqui, os pedacinhos. Colocar na vasilhinha maior. Coloca 30 segundos no micro-ondas, mexe um pouquinho, mais 30 segundos, como a gente derrete chocolate normalmente, tá? Pra não queimar. Vamos lá?
Aqui agora eu coloquei 3 vezes, ó. Já tá com o chocolate derretido. Tô completamente derretido. Vou acrescentar o creme de leite. Misturar. Esse é o ponto da ganache, ó. Agora aqui ela tem que descansar no mínimo umas 6 horas para atingir o ponto, que é esse daqui. Com o descanso ela vai ficar assim, ó. Então aqui a gente vai botar para descansar. Fechar direitinho e deixar ela descansar. Então, agora que a gente já fez a massa, já fez o recheio, já fizemos o ganache que está descansando, vamos montar o bolo para ele também descansar. O que eu vou falar aqui para vocês são dicas importantíssimas para que ele fique firme, fique com a fatia bem firmezinha, bem retinha e vocês consigam uma altura boa da fatia. Preste atenção. Primeiro eu vou falar da calda que eu vou utilizar, certo? Vocês podem utilizar água com açúcar, podem utilizar leite condensado com leite e leite condensado com água. Só ter cuidado para a validade. Se você vai deixar esse bolo que é uma validade maior, o ideal é você utilizar açúcar com a água, tá? 1 xícara de açúcar para 2 xícaras de água e utiliza essa água com açúcar. Eu estou utilizando aqui um terço de leite condensado e 2 terços de água. Então, se eu colocar 100 ml de leite condensado, eu vou colocar 200 ml de água e faço essa calda, certo? Contando que é um bolo de morango, é um bolo que vai ter que ficar na geladeira, então, de qualquer forma, eu vou ter que ter o cuidado para que a validade dele, né, permaneça por mais tempo. Então, como ele vai para a geladeira, eu vou utilizar essa calda, certo? Então, aqui a gente tem 100 ml de leite condensado, 200 ml de água. O que é que eu vou precisar para montar o bolo? A fatia do bolo, que eu vou dividir em 2, o recheio, que já está aqui. Caso o recheio esteja muito firme, né, porque eu quero um recheio firme, vocês vão aquecer ele no micro-ondas por 30 segundos, de 30 a 30 segundos, até vocês terem um recheio mais cremoso para colocar dentro do saco de confeitar e utilizar. Os morangos também, a escolha dos morangos é importante, que vocês não utilizem morangos muito grandes, senão você vai ter uma camada muito grossa, né, do recheio, e aí vai ficar com a fatia muito alta. Eu não quero fatia muito alta, então você vai utilizar os morangos menorzinhos, para que você consiga fazer uma camada de recheio na mesma espessura do morango. E na hora que for tirar o morango, não corta ele, na hora que for tirar o talo, não corta ele nem com a faca, nem com a tesoura, para não ferir o morango. Ele tem que estar inteirinho assim, ó. Então você tira o talo e deixa essa pontinha aqui, para que ele não solte água dentro da sua torta, certo? Então, tenham cuidado só na hora de escolher o morango também, que ele não esteja tocado, que ele não esteja com pedacinhos já amassado, querendo ficar podre, porque isso aí vai fazer com que ele solte mais morango e ele fermente dentro da torta. Aqui você vai precisar de tiras de acetato. Eu tenho essas tiras para prensar o bolo de diversos tamanhos. Essa daqui é de 12, essa daqui é de 15, tem a de 10, tem a de 8. Essas aqui são tiras de alturas diferentes e com tamanhos diferentes para prensar o bolo. Quem tem, pode prensar nela porque ela é mais firme. Quem não tem, vai encontrar em lojas de confeitaria essas tiras de acetato transparente, que faz a mesma função, só que é mais fininha, tá? Então eu vou fazer com essas aqui para vocês verem. Então assim, essa fatia eu quero ela mais baixinha possível. Então eu quero ela com menos de 7 centímetros de altura. Eu tenho esse daqui que já é com 8. Quando eu botar a cobertura, ele vai ficar mais alto, eu não vou conseguir fechar. Então eu tenho que me atentar para quando eu terminar de montar o bolo, ele ficar mais baixo do que a minha tira de acetato. Tá, na hora que eu colocar a cobertura, ainda assim eu conseguir fechar a minha caixinha, tá certo? Então se atentem, porque a camada ela vai ser fininha do bolo, 2 camadas fininhas de bolo, uma camada intermediária de recheio com morango e uma camada de cobertura, tá certo? E aí a gente vai montar o bolo agora. Deixa eu colocar aqui, ó, o saco de confeitar.
Eu não vou utilizar bico. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia utilizar apenas uma assadeira redonda para fazer a fatia de hoje, que é triangular. A fatia de amanhã também, com essa mesma assadeira, a gente vai fazer a retangular. E com essa mesma assadeira, a gente vai fazer a quadrada, porque eu quero que vocês invistam cada vez menos em utensílios e que vocês consigam produzir com menos equipamento de utensílios, tá? E aqui também eu vou dar uma dica de como vocês utilizarem o saco para fazer essa decoração de cima sem precisar usar bico. Ah, daí eu não tenho um bico em casa. Dá para fazer sem bico, certo? Aqui no caso eu vou usar para recheio. Então o recheio eu só vou cortar o saco na espessura que eu quero. Mas eu também não vou utilizar o bico para fazer a parte de cima da decoração. Se você tiver bico em casa, perfeito, utilize o bico, você pode fazer decorações diferentes, mas caso não tenha, não deixa de fazer. Daí eu preciso usar o saco de confeitar para colocar o recheio? Não necessariamente, vai ser mais difícil você colocar sem um saco, mas dá para você colocar e ir espalhando com a colher. A dica que eu dou é que se tiver difícil de espalhar, você coloca um pouquinho da calda na parte de cima do recheio e vai espalhando que ele espalha mais fácil, certo? Então aqui, ó, eu vou tirar, minha bancada já tá limpa. Vou cortar esse excesso aqui de cima, tá? Com uma faca de serra. Ó. Já cortei o excesso. Vou precisar também, gente, de saquinho de congelamento, ó, o saco picotado. Vou colocar aqui, que é o que a gente vai forrar a nossa assadeira para utilizar. Então, já tenho aqui. Tirar mais um pouquinho do lado de cá, porque... Tem aqueles cortadores já de fatias. Para quem já faz bolo, tem aquele cortador de fatia que você passa e faz a fatia certinha, certo? Que é os fiozinhos. Como eu disse, eu gosto de utilizar o mínimo possível de utensílios para quem não tem dificuldade, tá? Então aqui eu vou dividir em dois, ó. Vou fazer isso e vou rodando aqui a minha faca. Vou rodando, rodando, rodando até tirar as duas camadas. Duas pequenas camadas. Vou pegar a minha assadeira, colocar o saquinho. Dentro dele. Cadê o acetato? Aqui vai ser o acetato para prensar. Deixa eu só medir aqui o tamanho que eu preciso. Vou cortar aqui o acetato. Já tirei o tamanho que eu preciso. E vou colocar aqui dentro, tá? Vou colocar o saquinho. E vou colocar a primeira camada já do bolo, só para ele segurar o acetato aqui dentro. Senão ele vai acabar fechando, certo? Aí coloquei minha primeira camada do bolo. E agora eu vou regar com a calda, ó. Molhei com a calda.
Vou colocar uma camada fina do recheio. Dá pra ver daí de cima? Tá dando pra ver aí? Essa camada é só pra eu conseguir prender os morangos, tá? E aqui vou preencher tudo isso aqui com morango, ó. Coloca sempre de forma que ele fique mais baixinho. Como por exemplo, se você não coloca ele assim não, ó. Você coloca ele deitado, para que ele fique o mais baixinho possível. E eu vou apertando para que ele entre realmente no recheio. Agora eu vou completar tudo que tá sem recheio. E com a ajuda de uma colher eu vou espalhando aqui. Agora eu venho com a última camada, ó. A camada do bolo. Coloquei. Vou dar uma apertadinha nele todo. Preciso realmente apertar para ele ir pro lugar. Para ele se arrumar. Antes de colocar a calda. Vou molhar essa última camada. Fechar com o que sobrou do plástico. Vou colocar um fundo falso aqui para poder... E vou colocar um pezinho aqui de 1 quilo mais ou menos, ou 500 gramas de margarina, o que eu tiver de peso para colocar na geladeira, para levar ele para descansar por no mínimo 6 horas. De 6 a 8 horas. Você pode deixar de um dia para o outro, como eu falei, tá? Então aqui, ó, vou colocar um pezinho em cima dele e levar para descansar. E vou aqui pegar uma torta que eu fiz ontem já está descansada, já passou mais de 8 horas pra gente desenformar, tá certo? Pra vocês verem. Então eu tô com a torta aqui que eu montei ontem, já tá com tempo de descanso, que isso é super importante, no mínimo 6 horas, tá? Como ela é fundo falso, é mais fácil de eu desenformar aqui, ó. Vou tirar a minha cinta, que no caso, como eu falei, pode ser o acetato também. Abrir ela aqui. Para facilitar, eu vou colocar água quente. Vocês perguntam muito como que corto. Eita! Como que eu corto? Qual é a dica de corte para as fatias? Então vamos lá.
Com a faquinha quente, vou soltar aqui, ó, todo o plásticozinho que tá ao redor. Pra não puxar muito o recheio, tá? E a mesma coisa. Deixa eu alisar um pouco a lateral dela para ficar mais bonita. Sempre esquentando a minha faquinha. Para dar um acabamento. E aqui agora, para fazer o corte, eu vou dividir. Existem os cortadores que você pode chegar e já cortar, mas eu não utilizo ele. Como eu falo para vocês, quanto menos utensílios, melhor, porque vocês não ficam presas a ter utensílio. Então aqui, ó, eu vou dividir em 4. E aqui de novo vou marcar um X, tá? E automaticamente no meio desse X eu venho de novo e faço mais um corte, mais um corte, mais um corte e mais um corte, tá? A faca você não vai demorar muito no bolo, você vai passar ela reta e tem que ser uma faca afiada, bem amoladinha, de preferência uma faca nova ou bem amoladinha para você passar. Porque como ela tá quente, se você for muito devagar, ela vai acabar derretendo o recheio. Então o objetivo é que eu quero que ela passe reta, certo? Então eu vou fazer o primeiro corte aqui, ó. Ó como ela sai um pouquinho suja, tá vendo? Eu vou tirar isso aqui. Limpar, deixar ela morninha e fazer o segundo corte. E vou ter aí. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem dentro do bolo como é que fica, tá? Para ele ficar mais abertinho. Olha aí. As nossas fatias triangulares. Aqui eu botei 8 fatias. Elas não podem ser muito altas por causa da embalagem. E aqui a gente ainda vai colocar o ganache, que é a cobertura de cima, tá? Então aqui, gente, para fazer a parte de cima, eu vou cortar pequenininho aqui o bico, ó. E vou dar um talhozinho bem na pontinha aqui, bem pequeno, só para poder ele sair nas duas pontinhas, ó. Cortei e dei um talhozinho aqui na ponta e um talhozinho aqui na ponta. A parte que tá cortadinha eu vou deixar pra cima, que é onde vai ficar, ó. Como se fosse o bico pétala, tá? Ó. A parte do talho tá pra cima da abertura, ó.
E eu vou trazer ele para cima. Lembrando que o ganache ele tem que descansar. Não tentem fazer isso com o ganache assim que vocês fizerem o ganache, porque não vai dar certo, tá? Ele vai ficar muito mole. E a gente finaliza com o morango. Escolhe os morangos menorzinhos para decorar, tá? E a gente tem aí a nossa super fatia. Então hoje nós fizemos uma massa prática de morango. Fizemos o recheio, fizemos a ganache, montamos o bolo e demos todas as dicas para sua torta ficar deliciosa e linda. Eu sei que vocês vão me perguntar por quanto podem vender essa fatia. Então no último dia, na quarta-feira, eu vou fazer o custo dela e a sugestão de venda. Fiquem comigo até o último dia que eu vou dar todos os detalhes para vocês lucrarem bastante com esse produto, tá bom? Amanhã nós vamos ensinar a fazer a super fatia, que é a mais nova tendência. Aquela alta, quadrada, retangular, na verdade, para vocês também saberem como fazer no formato retangular, com sabor de chocolate e de limão também. Não percam a nossa aula de amanhã, tá certo? Um grande beijo, muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã. Ei, galerinha, olha o que a gente acabou de preparar para vocês, para a aula de amanhã. Então vem comigo, não perde, coloca o despertador para você não perder essa super aula cheia de dicas para você fazer super fatias lucrativas. Vem comigo que eu espero vocês. Beijo!